Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Vou receber a palavra do Senhor, amém? Semana abençoada para todos, já desejando, né? Que Deus esteja com cada um de vocês, né? Que toca, cura, transforma, restaura, liberta e salva todos nós, amém? Deus é tremendo, a sua palavra é alimento para a nossa vida, né? Todo dia a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá força, coragem, né? Vida, esperança, né? A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, amém? Então vamos crer sempre na palavra de Deus. Deus tem sempre algo para falar. E como eu já falei, torno a falar para quem está chegando aqui no meu canal, Meninas Lojas de Deus, tá? Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? É importante também vocês dar um like, tá? Dê um like, comente, compartilhe, porque além do YouTube entender que o canal é bom, ele pode mandar para outras pessoas, né? Porque isso faz com que eu entenda que o canal é bom, né? Então o próprio YouTube manda para as pessoas, né? Então é bom a gente sempre compartilhar, né? Dar o like, comentar, tá? Porque até vocês que não se inscreveram, se inscrevem, porque é bom, o canal vai crescendo, né? E a palavra de Deus vai chegando nas vidas das pessoas que estão precisando, né? A palavra de Deus sempre traz esperança, cura, libertação, né? É refrigério para nossa alma, amém? Né? Então nós temos que sempre fazer a vontade de Deus, né? Vamos também todos nós juntos, né? Levar a palavra de Deus para as pessoas. Você está passando, tem um homem passando uma dificuldade, está sem uma resposta. A Deus aqui sempre estamos falando de algo que está acontecendo, uma situação, né? Aqui está mostrando como dar um direcionamento, como você deve confiar, como você deve se posicionar, né? Deus sempre está nos trazendo, Ele é a nossa luz, né? É o caminho, a verdade e a vida, né? E Ele é a luz para nós, né? A luz que nos ilumina, que tira nós da escuridão, né? Porque muitas vezes nós estamos cercados, né? De escuridão, né? Nós estamos sem saída, nosso ponto de vista, nós estamos sem saída, nós não conseguimos ver uma saída para o nosso problema, nossa situação, do dia a dia, né? E Deus está nos dando resposta, tá? Como se devemos se posicionar diante de uma situação, amém? Mas aqui, voltando aqui em Gênesis, eu estou continuando em Gênesis, como eu falei nos vídeos anteriores, eu falei que eu estava nos grupos, apesar que eu estou bloqueada na internet, tá? Eu fui bloqueada no Facebook, eu não tenho acesso às minhas páginas, essa já não é a primeira vez. Eu sou bloqueada bloquearam a minha conta no TikTok, bloquearam a minha conta no Instagram, bloquearam a minha conta no Facebook. E graças a Deus ainda tenho o meu WhatsApp, que eu não sei ainda futuramente, né? Mas eu vou fazer uma outra conta, né? Porque eu senti ontem, não preciso ficar esperando. E assim como o pastor Renilson, né? O profeta aqui, e a missionária que faz live, ela tá sempre sendo bloqueada, ela tá sempre perseguida, mas ela não parou. E eu também não vou parar, não. Eu vou fazer outra conta e vamos continuar. E se bloquear, continua de novo. Deus não quer que nós paremos, porque o inimigo quer que nós paramos, mas nós temos que fazer a vontade de Deus, continuar. Amém? Então, eu estava nos grupos, eu tinha bastante grupos lá evangélicos, eu estava postando lá, e eu sempre estava vendo o pessoal de madrugada, assim, né, acordam para postar a palavra de Deus também, como eu. E aí eu via lá, sempre falando do Mar Vermelho, eu falei, meu Deus, eu li no meu canal até hoje, não fui tocada, né, não ministrei essa palavra no meu canal, que é tão bom de ouvir essa passagem do Mar Vermelho, como se aprende, né? Tem tanta lição para nos ensinar o Senhor no deserto, assim como o nós passamos também. E aí eu falei, nossa, aí eu senti no meu coração, Deus falou, começa em Gênesis, né? Aí eu senti no meu coração, aí eu falei, vou voltar em Gênesis, conforme o Senhor falou para mim, eu falei, então eu estou estudando Gênesis, para a gente poder chegar lá no Egito, tá? Porque nós vamos entender a trajetória, como eles chegaram lá no Egito, como eles ficaram sendo escravos de Faraó, amém? Então é uma história longa, eu não sei até quando Deus vai me levar, ele que vai me levando, vai me direcionando, seja a vontade dele aqui, né? E vou até onde Deus achar. Se eu posso terminar esse ano, posso terminar o ano que vem, porque tem muita situação, vai começar a entrar em Isaac, vai ter filho, vai ter... A gente vai agora entrar na história de daqui a pouco de Jacó e Saul, e a gente vai. E a história sempre vai nos trazendo revelações, a gente vai percebendo alguns pontos importantes dentro da história, né? Que Deus vai nos revelando. Às vezes eu escrevo de manhã, mas aí, às vezes, quando eu vou reler alguma coisa, sinto Deus fala algo para mim, né? E a gente sente algo para nós aprender, né? Aqui fala a história, vamos lá, no capítulo 24, em Gênesis, fala assim, Abrão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaac. Eu não vou ler assim detalhadamente, porque se eu for ler, eu já falei para você, expliquei. O armazenamento do meu celular está pouco, não está suportando. Até se eu colocar muito extenso o vídeo, o YouTube não vai aceitar e nem o celular vai poder compartilhar depois, né? Então, eu vou falar resumidamente. Aqui a gente vê que Abrão, vocês leem o capítulo inteiro, tá?
No capítulo 24. Abraão, eu não vou falar a parte do casamento de Rebeca ainda, o encontro dos dois. Aqui eu vou falar sobre o pedido de Abraão para o seu servo, o juramento que o seu servo fez a Abraão, amém? Então, aqui fala assim, que Abraão, já uma idade avançada, idoso, né? E ele era uma pessoa que já foi muito abençoada por Deus. Deus abençoou Abraão em tudo. Glória a Deus. Por isso que é bom ser obediente a Deus, viu? Deus abençoou Abraão tremendamente, essa palavra, amém? Então, disse Abraão, chamou seu servo, o servo mais antigo, aquele servo que Abraão tinha confiança. Toda a administração da vida de Abraão, que administrava esse servo, chamou a confiança. Esse servo era fiel a Abraão. E Abraão botava toda a sua confiança no servo, amém? Então, aí o Abraão pediu para ele, né, para ele jurar, né, por Deus dos céus e da terra, amém, glória a Deus, que não tomaria e nenhuma outra esposa para Isaac, seu filho Isaac, das mulheres cananeias, né, entre as quais ele habitava, né, mas que ele era para ir no meio da parentela dele, lá no meio da parentela dele, né, e tomará uma esposa para Isaac e o seu filho lá, né, e disse o servo, aí o servo falou para Abraão, talvez ela não queira vir comigo, né, aí para seguir, para vir para essa terra. Aí, nesse caso, o Abraão falou, eu levarei, aí o servo falou assim, nesse caso eu levarei seu filho, Isaac. Aí respondeu Abraão, cautela, de jeito nenhum. O Abraão falou, não faça isso, voltar meu filho para lá, meu filho, né? Aí o Abraão falou para ele, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, né, do meio da minha parentela, da minha terra natal, do meio da minha parentela, o Abraão falou, lembrou, né? E que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência eu te darei essa terra, e ele enviará o seu anjo. Aí ele falou, ele enviaria essa terra, né? Aí ele falou, e o Senhor enviará o seu anjo, que há de preceder, né, de adicionar, e tomará de lá a esposa para meu filho. Então o Abraão falou que o Senhor já avisou ele que o anjo do Senhor ia com ele, ia enviar o anjo do Senhor com ele, ia enviar o Senhor ia enviar o anjo para conduzir ele até a terra, que ele ia buscar a esposa para Isaac, amém? E como a mulher não queria, o Abraão falou para ele, se a mulher não quiser ir com você, falou para o servo, né, você estará desobrigado, né, do seu juramento, ele não precisa, aí sim você está liberado, mas, né, mas entretanto não levará o meu filho, ele falou de novo, você não levará o meu filho, né, então caso isso, aí o servo pegou, arrumou as coisas, né, pôs tudo debaixo, não, primeiro, ele colocou a coxa lá e fez o juramento, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer o que o Abraão tinha estabelecido, né, tinha ordenado, tinha falado, tinha pedido, né, tá bem? Aí tomou o servo dos seus camelos, do seu senhor, levando consigo todos os bens, né, que levou joias, tudo, né, que antigamente era um costume, né, acho que era um dote que chama também, né, levaram tudo aquilo, e ele partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, né? E fora da cidade, né? Ele foi ajoelhar os camelos junto a um poço de água ali, à tarde para tomar água os camelos, né? E é o lugar que era o lugar que tinha destinado o Senhor para ele, e que as moças saíam naquela hora todas para tirarem água, né? Então o Senhor já tinha dado sabedoria para ele, dado um direcionamento, ó. Nessa hora as mulheres vão sair para tomar, então já estava o Senhor falando, e também já tinha Abraão falado tudo. Então, e disse eu consigo o Senhor Deus do meu Senhor Abraão. Eu rogo, ele orou para o Senhor. Olha que interessante. Nesse trajeto, nesse processo que ele ia até lá, que com certeza deve ter sido um processo muito difícil. Imagina, ele saiu do lugar que ele morava, ele viajou, eu acho que muitos dias. Aqui não nem conta na Bíblia, se precisar quantos dias ele levou para chegar lá, esse servo, né? Mas esse tempo ele dirigiu, protegeu, guardou, né, sustentou, foi o Senhor e o anjo de Deus, né, para que ele fosse chegar lá no propósito que Deus tinha para ele, para cumprir aquilo que Deus tinha já prometido para Abraão, né, uma descendência, uma linhagem, né, de Abraão. Então a gente vê como Deus tem um propósito para tudo, e Deus nesse processo que ele foi, né, que até chegar lá, a gente vai um processo. E o próprio servo também dependia do servo de Abraão, que além de ser fiel a Abraão a vida toda, foi fiel a Abraão, né? E ele também, a confiança que Abraão depositou no seu servo, né? Um servo obediente, amém? E também o Senhor também
foi guiando o anjo do Senhor ele, né? Para que tudo desse certo conforme a vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Então, o servo foi no seu destino que Deus, né, tinha orientado também ele. E ele ajoelhou. Nesse processo também ele precisou da sabedoria divina, da ajuda de Deus. Então, ele reconheceu que ele precisava de Deus. E o Senhor falou com ele, amém? Então, o Senhor Deus, ele orou, né? Ele disse com o Senhor Deus, ele começou a falar: Senhor Deus, meu Senhor Abrão, eu rogo-te que me acudas hoje, né? Use da sua bondade para com o meu Senhor Abrão. Então ele orou, você viu como ele orou a Deus, né? Para que ele ajudasse quando a moça viesse, né, no posto ali, que ele foi tomar com os camelos, e que era o destino que Deus já tinha estabelecido, né? Para que o Senhor tocasse, né? Então, a moça, se for tocada, para o Senhor mostrar para ele quem era a moça que é escolhida por Deus. Amém? Já tinha escolhida por Deus, já era escolhida por Deus, amém? Então eis que estou aqui ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água, ele falou. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro que eu hei de beber, que eu beba, e ela também me responder, bebe, eu te daria ainda de beber os seus camelos, né, amém? Seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor, amém? Aqui ele falou que a moça que oferecesse água, meu Senhor, só quer água? Espera que eu vou dar água para os seus camelos. Vai ser aquela generosidade que nem aconteceu com a Rebeca, né? Ela teve um momento ela teve uma simplicidade, uma generosidade, ela foi espontaneamente, né? O senhor quer que eu te dê de beber água? Eu vou te dar de água também ela foi lá e pegou água para os camelos. Então essa era a mulher escolhida pelo Senhor. Para Isaac, uma mulher generosa, né? Ela colocava assim a vontade das pessoas, né? Ela olhava pela pessoa, né? Ela imagina aquele homem cansado, camelo de muita viagem, muitos dias, né? Então essa foi a mulher escolhida. O Senhor falou que era essa a mulher, né? Então Deus mostrou que era, porque era a mulher escolhida por Deus. Amém? Como é bom a gente obedecer a Deus e esperar no tempo certo das coisas acontecer conforme a vontade dele. Porque muitas coisas acontecem, às vezes nós temos essa maneira de se precipitar, né? E fazer as coisas para não saber esperar a vontade de Deus. E o que acontece? Muitas vezes há um fracasso, há uma frustração, né? E que no caso não, mostra que foi tudo conforme a vontade de Deus, mas precisou muito, olha só, da fidelidade do servo com Abrão, a confiança primeiro de Abrão, que Abrão tinha confiança em Deus. Então, se Deus o pediu, Deus já tinha um propósito. Então, a confiança de Abrão em Deus, e Abrão teve confiança no seu servo, que era o servo que servia a Abrão. Olha como é importante a palavra servir, né? E é obedecer, né? Então, a obediência é tudo, para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, para que as coisas tenham êxito, né? E quando acontecem as coisas conforme a vontade de Deus, além de nós ser abençoados, nós respeitamos, obedecemos a Deus, aqueles que estão ao nosso redor também serão, amém? Então, no caso aqui, que nem a promessa é Isaac, né? E a descendência de Isaac, que Deus, né? O casamento é a união, a aliança, né? Que é a união para que a descendência de Isaac houvesse uma grande descendência, que é Isaac, e a gente pode ver que mais na frente, a da própria descendência de Isaac, da linhagem deles, em Jesus, o Cristo, amém? Então a gente tem que entender que tudo há um propósito que Deus faz. Quando nós saímos do propósito de Deus, a promessa, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida não vai acontecer, porque nós saímos, desobedecemos, né? E aí a gente vai colher as consequências das escolhas erradas. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Por que deu certo? Porque todos obedeceram a Deus. Abrão, quando o Senhor mostrou que ele já era de Isaac casar. Porque a promessa de Deus, como o Senhor tinha cumprido tudo na vida de Abrão, né? Agora ele precisava cumprir na descendência do filho de Abrão, que é o filho da promessa. E ter a continuidade, porque tinha um propósito lá, a gente vai ver o propósito lá no Egito, né? Depois a gente vai ver dos filhos de Isaac, nós vamos ver as 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Então, tudo há um propósito que Deus faz. Então, nós temos que confiar sempre na palavra do Senhor. Amém? Agora, se a gente então, o que aconteceu? Por que Abraão ele não quis que Isaac fosse voltar para aquele lugar que Deus já tinha jurado dar uma terra para Abraão e uma grande descendência a Abraão? Amém?
E o filho dele é a promessa da descendência, né? Agora o que acontece? Por que Deus não quis? Porque se Isaac voltasse para lá, a promessa de Deus talvez não ia se cumprir na vida de Abraão, da descendência, né? Tudo tinha que ser conforme a vontade de Deus, né? Então, se o servo também não quisesse ir, ou chegasse lá, não orasse, porque ele teve que orar, porque a promessa deu certo também, não só foi por causa estava destinado, né? Mas é porque Deus, o próprio Deus fez com que tudo desse certo, que o próprio céu orou, pediu a Deus. Então é muito importante que o papel também fundamental dessa história de Abraão foi a disponibilidade, foi a bondade, a generosidade do servo também, e a obediência que ele teve para o seu Senhor, e principalmente para Deus, porque ele pediu auxílio ao Senhor, ele pediu ajuda, ele pediu direcionamento, e o Senhor concedeu a ele, porque ele se ajoelhou, ele orou a Deus, ele pediu para Deus mostrar como é bom orar antes de fazer qualquer coisa, escolher qualquer situação, amém? Então sempre confie na palavra, não faça nada sem orar antes primeiramente, confia, Deus tem um propósito para tudo e tudo está no controle da mão de Deus. E por isso que as coisas aconteceram conforme a vontade de Deus. Isaac foi abençoado, Abraão foi abençoado em tudo, né? Então nós temos que confiar sempre na palavra do Senhor para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, né? E nós podemos sempre obedecer, ouvir a voz de Deus, que Ele tem algo para a nossa vida. Mas se nós tomarmos decisões por nós mesmos, sem consultar a Deus e achar que é melhor para nós queremos fazer a nossa vontade, é claro que vai ter fracasso, vai ter frustrações, vai ter decepções, né? E vai ter consequência pela nossa desobediência. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu no tempo e na hora dele, né? E temos que esperar também, porque a espera é a prova que nós estamos confiando na palavra de Deus, amém? Então Deus abençoe, receba a palavra de Deus, né? Não te conheço, não sei quem você é, né? Onde você mora, né? Mas só sei que Deus está contigo. E se Ele falou, ele falou e vai cumprir aquilo que Ele falou, amém? Só descansa, confia na palavra do Senhor e não faça nada sem orar. E peça auxílio para o Senhor, me ajuda. Se for para mim ir para lá, o Senhor vai me ajudar. Vai dar tudo certo, né? Porque Deus tem que estar acima e tem que estar em cima do nosso desejo. Nós falar, Senhor, se for da sua vontade, mostra para o Senhor o que você quer. Né? Se Deus, Ele pode fazer que eu estou contigo, porque Deus Ele vai te mostrar. E vai dar certo, né? Agora deu certo tudo, né? Conforme o plano de Deus, a vontade que Deus tem um plano para nós. Tem um propósito para cada um de nós. Temos que confiar no propósito de Deus. E pensar, mas não tem? Sim. Na vida tudo tem que ter propósito, porque Deus Ele fez para que tudo haja um propósito, porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Então fazer a vontade de Deus é servir a Deus, amém? Ontem eu acho que foi o pastor Eduardo que falou que Deus ele faz o milagre, mas Ele quer que você, acho que ele falou assim, Ele quer que você também se posicione, tenha fé, né? Então ele pode fazer um milagre, Jesus, Ele faz um milagre, mas Ele quer que nós se posicionamos, né? Então aconteceu porque o servo foi obediente. O servo orou a Deus, pediu ajuda de Deus para que tudo desse certo. Você viu como Deus usa a gente de uma maneira tremendamente, né? Deus quer que nós se posicione. Não fique só esperando, não. Quer que a gente faça, mas que confie nele, peça ajuda para ele, orientação para ele, para que ele possa nos esclarecer, nos ajudar, nos direcionar, nos iluminar, né? Porque tem que ter o direcionamento de Deus. Tem que ter sempre Deus acima de tudo. É Deus que tem que estar na nossa frente para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele e para que tudo dê certo. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada. Receba a palavra de Deus no coração. Acalma o coração aí, que tudo tem a hora, viu? Não se precipita, não. Porque às vezes tem essa mania de se precipitar. não tá demorando, eu vou lá e vou fazer. Faz que você vai ver só. Se não está dentro do propósito, às vezes tem algo muito maior para sua vida. E muito melhor também. Amém? Os caminhos do Senhor é maior, e a vontade de Deus também é maior, tudo é maior no Senhor, né? É nós que, né, eu falo, eu acho que tem essa palavra que nós, a gente pensa muito pequeno e a gente também, a nossa fé, a gente pede mal, o Senhor fala, que a gente pede mal, né? Então tem que pedir as coisas certas, conforme a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, amém? Que Deus abençoe e fique com Deus, receba a palavra de Deus no coração, fique com Deus e a paz do Senhor, diz amém?